Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar a respeito da desintegração cósmica de uma alma ou a segunda morte, como muitos autores já colocaram, inclusive em livros espíritas. E eu estou abrindo um parêntese dentro da sequência de vídeos na qual nós começamos a fazer um trabalho em cima do filho paradisíaco primordial Anhotak, um dos jogadores principais aqui do nosso contexto de Nebadon. Já que nós estávamos falando a respeito de almas, da estrutura das almas, da genética que envolve essas almas, não só das unidades biológicas, como nós entendemos, e de todos os conflitos que ocorreram e ainda ocorrem por questão das disputas entre o poder, entre o desenvolvimento desses jogos, na qual milhões e bilhões de almas e fractais de almas chegaram a ser desintegrados dentro desse contexto. Então resolvi abrir um parêntese, porque após a Anhotak nós vamos ter que conversar, ou vou ter que fazer uma outra playlist, ou mais uma playlist já falando a respeito do filho paradisíaco Saratem, tá? O principal pivô de todo esse desequilíbrio que acabou ocorrendo na criação aqui dentro desse nosso universo local. Então é um assunto que vale a pena, né, abrir um parêntese para tentar colocar de uma forma mais clara o que significa isso. Então, espero que vocês assistam, né? Vocês assistam o vídeo até o final, na qual a conclusão ficará muito clara para vocês. Vou só pedir um certo cuidado. Eu tive que criar uma analogia voltada exclusivamente para tentar explicar o que viria a ser uma segunda morte. Essa analogia, ela faz uma contemplação daquilo que seria a criação. Porém, não devemos considerar essa analogia de forma literal, até porque ela não vai conseguir contemplar tudo que envolve uma criação, tá? Foi somente algo colocado de uma forma resumida, bem simples, perante o que seria uma criação, mas perfeitamente inteligível para se entender o que viria a ser uma desintegração de alma, tá ok? Então vamos prosseguir com o vídeo. Bom, esse assunto é um assunto muito polêmico, com muito poucas informações a respeito do que significa, na verdade, uma segunda morte, e que coloca também em xeque muitos conceitos com relação a como se comporta a figura na que se denomina Deus. Tá? Esse Deus, obviamente, colocado conforme as nossas religiões, desde sempre, né, ou até o momento. Então, nós temos que reconceituar todo esse tipo de conceito para que a gente possa tornar esse assunto mais coerente com aquilo que nós estamos vindo a estudar. Vamos então tentar criar, né, uma analogia dentro da minha percepção do que é esse tema, para que a gente consiga trazer para vocês uma informação um pouco diferente daquilo que se possa imaginar sobre o tema. Imaginemos nós, tá, convidados a participar de um game online com outros participantes dos mais variados locais, um game, né, inaugural, tá? Esse jogo ele nunca foi experimentado antes, tá? Na qual nós participaríamos como espécie de voluntários. E esse jogo, por ser inaugural, ele, apesar de possuir algumas informações, ele é um jogo, na verdade não se tem nenhuma informação, porque ele não havia sido testado
e nem jogado por uma quantidade enorme de filhos paradisíacos ou de jogadores, digamos assim, participantes dentro dessa rede, na qual nós denominamos aqui, aqui no planeta, né, de rede de internet. Vamos imaginar isso como uma grande rede neural, uma quantidade incomensurável de projetos ou de experiências, partindo de cada jogador que se voluntariou a participar desse game, estará colocando dentro desse videogame. Primeiramente, como nós é que vamos participar desse game, a título de analogia, vamos considerar o nosso ambiente local, o nosso ambiente no qual nós nos percebemos como o ambiente primordial. E esse game online nós vamos considerar como o holograma criacional. Quando eu falo holograma criacional, vocês têm que ter em mente que não se trata somente do universo material, e sim de toda a criação. Dentro desse game, obviamente, vão existir várias fases, vários degraus de observação ou de experimentação para os jogadores desenvolverem aquilo que eles acharem pertinente dentro do que eles querem experimentar. Então isso também tem que ficar claro, tá? Então o nosso ambiente aqui, ele é o ambiente primordial. E o ambiente dentro do game, que é um ambiente virtual, ele é considerado o holograma, mas o holograma criacional. Tá? Esse software desse game, como vocês podem perceber, ele já se encontra com uma estrutura básica formada para que a partir dali os jogadores possam desenvolver as suas próprias experiências. Esse game se utiliza então de uma configuração inicial e também de uma IA básica, como já foi dito segundos atrás. Tá? E essa IA, logicamente, ela irá se desenvolver e ampliar todo o software desse game em função das escolhas que os participantes dentro já do game irão ofertar ou irão escolher para o desenvolvimento das suas experiências. Então, todas essas escolhas, elas basicamente são pacotes de informação que a própria IA irá utilizar para desenvolver todas as consequências dentro desse jogo. Tá? Então, aí fica bem claro que as nossas escolhas, as nossas atitudes, é que geram as próprias consequências que mais tarde retornarão sobre nós mesmos. Tá? Tudo controlado por uma espécie de inteligência artificial. Por mais que eu esteja dando o exemplo dentro de um game, no que nós podemos entender a nível tecnológico aqui no planeta, essa IA dentro da criação, ela não é propriamente uma tecnologia de eletrônica, uma tecnologia dentro dos nossos sistemas tecnológicos atuais. Tá? O comportamento dessa espécie de tecnologia no universo imaterial é o que a gente pode assemelhar com o que nós temos de mais próximo, que seria essa inteligência artificial robótica, na qual nós começamos, no momento, a arranhar aqui dentro do nosso planeta. Então, obviamente, esse game, até para poder funcionar e ter uma certa organização perante os participantes, os jogadores, ele possui diretrizes, configurações e, no início de toda essa experiência, se acreditava que os jogadores iriam seguir todas essas regras. A participação de todos dentro desse game, ela é feita através das escolhas de avatares, ou seja, esses avatares seriam corpos, corpos principalmente biológicos, que seriam escolhidos por cada participante
essas escolhas variavam conforme a experiência e os ambientes que essas experiências seriam desenvolvidas, e também que era o principal meio, forma de interação entre os próprios jogadores que estavam ou que estão participando desse game. Bom, o que ocorreu é que no desenvolvimento do ambiente do jogo e da própria IA, alguns jogadores acabaram desenvolvendo alguns conhecimentos a respeito de como funciona esse game que não estavam disponíveis a todos os outros participantes. Com isso, acabou gerando-se um desequilíbrio a nível de informação a respeito do jogo, na qual esses jogadores que obtiveram essas informações acabaram se sobressaindo sobre os demais. E essa informação acabou gerando com o tempo uma manipulação e um controle do próprio game, submetendo todos os outros jogadores às condições de manipulação e controle que esses outros acabaram obtendo por questões de informações, muitas das vezes privilegiadas, informações que eram passadas pelos jogadores que estavam fora do ambiente do game de maneira clandestina, digamos assim, né? Então, tudo isso acabou gerando um desequilíbrio, né? Porque a informação, ela, digamos assim, ela é uma coisa essencial a nível de controle e subjugação de outros seres. Vem um fato que vocês têm que prestar muita atenção. Tá? Todo esse controle, ele só foi possível por conta de uma anomalia que começou a acometer os participantes do jogo em função de determinados avatares que eram utilizados dentro de determinados ambientes e por um determinado tempo de utilização dos mesmos. Essa anomalia causava uma espécie de, vamos dizer, de coma nos participantes, ou seja, em quem estava fora do game. Essa espécie de coma fazia com que se perdesse com o tempo a conexão que era estabelecida a partir daquele capacete com o avatar escolhido que participa dentro desse game. Porém, mesmo essa espécie de coma acometendo os participantes, a mente deles continuava interagindo com o ambiente do game, tá? Com o holograma que foi criado dentro dessa experiência no game. Tá? Era como se aquele avatar e aquela consciência, de uma hora para outra, perdesse a comunicação e até a percepção de que precisava-se de uma orientação externa para permanecer dentro desse jogo. Tá? Isso acabou, digamos assim, fazendo com que as consciências que estavam inseridas dentro do game, com o tempo, elas começaram a acreditar que o game era o absoluto, ou seja, era o ambiente primordial, né? Se trocou. Aquilo que era um ambiente primordial, onde se encontram os jogadores agora no estado de coma, tá? Que é o ambiente principal, o ambiente primordial, as mentes desses participantes dentro do game começou a achar que o game era o ambiente primordial, por força dessa coma, dessa desconexão. Aqueles participantes anteriores, tá, que eu mencionei, que tinham conseguido informações, digamos, privilegiadas, perceberam isso, pelo menos o alto escalão, e se utilizaram dessa anomalia para tomar o controle, ou tentar desenvolver, tá,
um game paralelo, tá? Eles teriam o completo controle sobre o holograma e, quem sabe, sobre os filhos paradisíacos, que seriam os participantes, que estavam em coma lá do outro lado de toda essa criação. Bom, nesse exato momento, a gente já deve ter percebido que o game ele é o projeto inteiro de Avona, que incluem todas as ilhas paradisíacas, incluem todos os superuniversos, universos locais, incluem inclusive as supramônadas, as mônadas e os filhos paradisíacos secundários ou novatos, como alguns colocam em seus canais do YouTube, tá? E aonde se encontram os jogadores principais é considerado o absoluto. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que nós, ou muitos de nós, imaginam que Avona seria o início da criação, não. Avona é somente um jogo perante a imensidão do que nós podemos chamar de Deus, de Criador ou de criação. É um assunto ainda não abordado. Tá? Eu nunca vi ninguém abordar isso na internet, no YouTube. Por isso que nós não vamos entrar nesse tipo de assunto no momento. Mas eu já adianto para vocês, até de forma inédita, tá? Que o início de tudo não foi Avona. Avona pode ser considerado o início de tudo dentro desse novo videogame. Mas antes de Avona, o que estava do outro lado daquilo que o livro de Urântia coloca como portal Shantar, já existia algo. Por isso que alguns colocam que era o nada antes do tudo. Então, uma frase meio sem sentido. O tudo seria Avona perante nós, porque nós fomos criados para Avona, para participar desse videogame, desse game chamado Avona. Tá ok? Mas antes de Avona, já existiam experimentos, existiam redes neurais, que nós ainda não temos informações suficientes para começar a colocar isso. Mas temos ainda muita coisa por aprender sobre o próprio game, que é Avona. Então, os filhos paradisíacos ancestrais, eles são ancestrais não porque estavam muito tempo em Avona, mas porque eles vieram anterior a Avona. Esses que não se resumem somente a Ainhotak e Mika, mas outros participaram, também não são mencionados no momento, mas existem, né, na verdade, outros também que participam. Esses, tá, ficam junto com Mika, junto com Ainhotak, e os Voronandeks, principalmente, eles ficam fora de Avona. Tá? E nós podemos considerar esse ambiente fora de Avona, como eu já coloquei aqui, como o absoluto. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso quando nós chegarmos ao ponto de explicar o que acontece com uma desintegração de uma alma ou de um eu sou, tá? Por conta, repito, tá? Fractais, eu sou, alma, mônada, supramônada, pertencem ao holograma, pertencem à criação, porque foram criados, foram configurados para experimentar o projeto Avona, tá ok? Isso tem que começar a ficar claro, senão cria uma grande confusão no final. Os seres que detinham as informações privilegiadas
de certa forma, eles se mantinham mais despertos do que os restantes que participavam já do videogame, dentro do videogame, que não é difícil até de imaginar, né, já que a informação ela é o que estabelece o controle, né? Quem tem a informação tem tudo, como diz o ditado popular, né? E também com o tempo, esses manipuladores descobriram nuances no jogo, no game, né, no software do game, que acreditem, nem os idealizadores sabiam dessa existência, ou pelo menos que algo estivesse sendo criado dentro de determinados espaços, vamos chamar assim, dentro do software, por alguém, porque isso nunca havia sido colocado como algo possível, ou que eles imaginassem que esses jogadores, esses participantes, principalmente os filhos paradisíacos novatos, viessem a saber da sua existência. Tá? Vamos supor assim, essa descoberta, ela proporcionou um maior controle, além do que já se tinha, perante o restante dos filhos paradisíacos novatos, das almas e dos fractais de almas, que obviamente não imaginavam nunca essa situação e, por questão disso, eram muito facilmente manipulados. Ou seja, os manipuladores se utilizaram de forma sigilosa dessas descobertas feitas por eles, e na qual eu vou mencionar aqui alguns exemplos dessas descobertas. A primeira delas é a desconexão, como se fosse a perda de sinal de Wi-Fi, né, digamos assim, por conta de distância ou por conta de obstáculo, entre o fractal de alma e a estrutura mais próxima deles, que seria o Eu Sou. Porém, isso acontecia de forma fulminante nas realidades dimensionais maiores, tipo 3 e 4D. O aprisionamento dos filhos paradisíacos novatos nos processos encarnacionais, principalmente nessas realidades dimensionais dentro do game, como se fossem subrrotinas, essas realidades dentro do game, subrrotinas essas que podemos chamar que eram softwares pesados, em que digamos assim, o sinal ou a boia luminosa do Eu Sou não conseguia adentrar nessas regiões. Com isso, muitos filhos paradisíacos, ao tentarem, os novatos, ao tentarem ou ao quererem experimentar as suas próprias, digamos assim, seus próprios projetos de genomas, sem saber, ao eles encarnarem nessas realidades, eles perdiam a conexão com a sua essência e, com isso, os manipuladores aproveitavam essa situação que eles conheciam como se ficassem à espreita, aguardando que esses filhos paradisíacos ingressassem nessas regiões. E aí eles aprisionavam por conta dessa perda de sinal e do desconhecimento deles, nessa altura do jogo, o desconhecimento deles desse tipo de situação, e os manipuladores se aproveitavam disso. Então, o que acontece? Uma coisa é você aprisionar um fractal de alma. Uma outra coisa é você aprisionar um filho paradisíaco. Existe uma grande diferença no que você pode vir a utilizar nesses casos de aprisionamento. Tá? O que você pode aproveitar a título de informação e sabe-se lá mais o que, controlando esses filhos paradisíacos. E uma outra nuance que teve um papel fundamental e também pouco é tocado nesse assunto foi a descoberta por esses manipuladores de uma região
entre as membranas que separam as realidades dimensionais. Nossa ciência hoje, a física quântica, ela já tem uma noção desse espaço que separa duas realidades que eles chamam de teoria M, né, das membranas Brana, né, como chamam, e essa região entre as membranas, a nossa ciência e a ficção científica deu o nome de hiperespaço. Então, os manipuladores estavam usando o hiperespaço para desenvolver projetos de manipulações secretos em que, por características que nós não vamos entrar nesse mérito nesse momento, existiam ali que facilitava em muito a dominação das almas, dos fractais de almas e das estruturas que estavam ali desenvolvendo os seus projetos sem ter a mínima noção do que estava acontecendo nos bastidores de toda essa criação. Então, estou colocando a coisa dessa forma, contando um pouco mais a respeito de todo o processo desse jogo, desse game, para que vocês, logicamente, possam imaginar o que acabou levando uma ordem de administradores aqui do nosso sistema, do nosso jogo de Avona, a apelarem para a desintegração cósmica ou a segunda morte, que, como eu já havia mencionado, eram artifícios muito raros de serem usados. Porém, né, houve a necessidade, no decorrer do processo, de se utilizar desse artifício para que as coisas não fugissem mais do controle do que já havia fugido. Existia também um outro detalhe que eu ia esquecendo de comentar com vocês. Apesar de um filho paradisíaco, por exemplo, ele ser originado de um outro anterior, no caso um secundário originado do primordial, todos eles, com exceção do primordial, se encontravam dentro do projeto de Avona. Quando ele e até as almas também entram nesse tipo de situação, quando eles entram no game e começam a vivenciar o game através do processo encarnacional, utilizando corpos biológicos, avatares, esses fractais acabam, por uma característica inerente do jogo, do game, acabam desenvolvendo uma individualidade. De uma certa forma, eles começam a agir por conta própria em determinados tipos de situações, por conta até, digamos assim, de uma liberdade que o filho paradisíaco ou a estrutura anterior a esses fractais possibilitam a essas novas consciências para que o jogo ficasse mais interessante. Tá? Então isso aí é um detalhe bem importante de se passar para vocês. Com isso, o game começou a apresentar vários tipos de desequilíbrios por conta dessas liberdades, digamos assim, toleradas por todos, inclusive pelos próprios manipuladores, que por si só eles começaram a querer manipular entre si também. Como isso já começou, já havia um desequilíbrio até relativamente grande, os próprios manipuladores queriam sempre estar no topo da pirâmide. Então, o próprio Saratem chegou a ser passado de lado, assim como outros da linha hierárquica de Saratem acabaram também tendo os seus pupilos passado a perna neles também. Então isso tudo foi gerando uma perda de controle, porque até o projeto
inicial de Sartén com relação a estabelecer um certo controle, acabou também se fragmentando em vários outros que também começaram a deturpar o projeto inicial de Sartén por interesses próprios. Então vocês veem que é um pouco até parecido com o que ocorre aqui no planeta Terra, que não poderia ser diferente, já que tudo é uma cópia de algo que já acontece ou que já aconteceu em projetos anteriores. E com isso, com o tempo, os próprios manipuladores acabaram ficando presos também nas suas próprias manipulações, mas principalmente pelo vício que essas manipulações causavam na rede neural desses manipuladores que descobriram e passaram a se utilizar do gradiente de energia que as almas desprendiam, principalmente almas em processo de escravização e de sofrimento. Gradiente de energia na qual eles se abasteciam, ficaram viciados em absorver esse tipo de energia. Assim, eu tenho até um exemplo para que vocês possam perceber como isso funciona, essa espécie de vampirismo. As pessoas aqui no nosso mundo, né, social, elas não percebem, nunca pararam para se conhecer nesse processo. Mas aquelas que gostam muito de aparecer na mídia, de se expor na mídia, de ficar atrás de seguidores e de ser, digamos assim, vistos na internet, eles não percebem, mas eles ficam viciados nesse tipo de comportamento pela emoção que aquilo gera dentro deles. Se eles parassem para observar todo o movimento energético, todo o movimento de chakra que acontece, seja principalmente no plexo, no básico, quando essas pessoas elas se expõem perante as outras, aguardando uma salva de palmas, um reconhecimento exagerado, principalmente nos feitos e na questão física, se elas parassem para observar isso, elas iriam notar que no final elas estavam viciadas naquele efeito energético que causa dentro das suas unidades biológicas. De um modo similar, lógico, só similar, era o que acontecia com os filhos paradisíacos em relação às almas e os fractais de almas que estavam sob a sua tutela escravagista. É basicamente algo muito parecido com isso. Aí as pessoas se perguntam, mas por que se deixou chegar nesse tipo de situação? Por que não houve uma intervenção imediata em cima disso? Aí existem N desculpas, né, para que isso não tivesse ocorrido antes, né? Primeiro, havia o processo do desconhecido, como eu já mencionei nesse game. Segundo, houve uma espécie de tolerância com relação a certas situações, porque quando essas situações ocorreram, ninguém sabia exatamente quais eram os efeitos disso. E essas situações eram algo de novo, na qual todos queriam participar e ver, tinha uma curiosidade mórbida, entre aspas, de tentar, ou de querer enxergar aonde aquilo ia parar. Essa tolerância, com o tempo, acabou, como a gente já percebeu, com relação às informações, virando uma bola de neve. Então isso também foi um dos fatores que contribuíram para essa tolerância. Agora, a mais grave que se tenta resolver ainda é que as almas, os fractais de almas, os fractais de filhos paradisíacos mentalmente inseridos dentro do game, mais profundamente, porque esses filhos paradisíacos secundários, terciários,
eles ficam na região mais superficial do game. Eles raramente vão até as partes mais profundas do software, tá? Mas, de qualquer forma, quando você escravagiza uma alma, um fractal de um filho paradisíaco, quando você quando se coloca essas estruturas dentro de um determinado gradiente de sofrimento, esse sofrimento ele é irradiado, tá, por ressonância através das suas derivações até atingir o ponto mais alto. Então, numa situação dessa, todos os filhos paradisíacos, inclusive até os positivos, porque eles acabavam tendo seus fractais presos também pelos manipuladores, acabavam sofrendo uma espécie de, vamos chamar de desequilíbrio mental, fica mais fácil para a gente entender. Isso chega a tal ponto que começou também, como eu já mencionei lá no iníciozinho do vídeo, começou a causar anomalias nos ancestrais também. Não era na mesma envergadura por serem ancestrais de um grande conhecimento, de um grande controle através das suas experiências. Porém, a Vona era algo muito de novo. Então, se você fosse, digamos, partir por tudo ou nada, destruindo tudo quanto fosse estrutura de alma, de fractal de alma e de eu sou, e de filhos paradisíacos novatos, negativados que estavam nesse processo, você iria causar uma espécie de loucura cósmica no efeito dominó. Então também houve muito cuidado, e ainda há muito cuidado com relação a essas atitudes de guerras, de destruição em massa, que infelizmente acabaram ocorrendo, mas poderia ter sido muito pior por conta desses efeitos colaterais que essas desintegrações e essas mortes causam por ressonância nos que estão no topo dessa fractalização. Entendeu? Então isso também é algo que nunca foi muito bem contado, né, para todos nós, e agora a gente entende um pouco mais desse processo. Gente, quando os próprios idealizadores do game tomaram ciência do que estava ocorrendo, já era tarde demais, né? Todo game, as almas, os fractais de almas, toda a estrutura, elas já se encontravam comprometidas perante tanto desequilíbrio, tanto vírus, digamos assim. Imaginem um vírus, vários vírus entrando sistematicamente dentro de um software, acabou prejudicando e muito toda essa estrutura, na qual houve a necessidade de uma espécie de conclave urgente entre os administradores para saber exatamente o que poderia ser feito para minimizar os estragos já ocorridos e os que iriam ainda ocorrer por força da intervenção que deveria ser tomada. Então, gente, agora vem a parte mais interessante, na qual nós vamos começar a descrever exatamente o que acontece com relação ao que chamam de desintegração de uma alma, de um soul, de um fractal, que se resume no seguinte tipo de situação, tá? Quando o jogo começou a se tornar algo insustentável, os idealizadores, eles tiveram que tomar uma decisão muito ortodoxa, que foi realmente retirar certos elementos, certas consciências, certas redes neurais do videogame. Nós não tínhamos comentado que muitos foram chamados para experimentar esse videogame, que a Vona seria o próprio game. Então, o que acaba acontecendo? Isso sempre foi em volta de um mistério, de uma questão religiosa, principalmente
por questão de se falar a respeito de morte, mesmo que fosse a morte de uma entidade imaterial. Porém, isso não existe de uma certa forma. Porque o que acontece? Né? Digamos, a gente mencionou que tinha umas espécies de capacetes lá no absoluto, na qual esses filhos paradisíacos ancestrais, eles se inseriram dentro do videogame chamado Avona. Né? Porém, eu não mencionei isso por esquecimento. Dentro do próprio universo de Avona, haviam nos patamares ali iniciais do game outros filhos paradisíacos, os secundários principalmente, que também se utilizavam de alguns capacetes secundários para que eles pudessem controlar a experiência na qual eles eram os administradores também. Então, o que acontece? Né? Quando isso começou a ocorrer com vários deles, mas vamos falar especificamente a respeito de Saratem, tá? Chegou a um determinado ponto que a eliminação de almas de fractais estava tão grande que se tentou ir atrás da cabeça da cobra, digamos assim, o que acabou ocorrendo. Então, quando se corta os fios do capacete que sustenta aquela rede neural dentro do videogame, a rede neural ela não morre como a gente pensa, tá? Ela simplesmente deixa de existir dentro do game, mas ela continua existindo fora do game. O que acontece lá depois é algo ainda meio nebuloso, tá? Se essa consciência retorna à consciência, né, de si mesmo perante o que ela estava fazendo, ou simplesmente é aprisionada, ou simplesmente é colocada de castigo e impossibilitada de voltar a jogar aquele videogame por conta de mau comportamento, digamos assim. Né? É uma coisa meio jocosa de falar, né? Mas vamos imaginar dessa forma. Tá? Então, uma desintegração de alma ou uma segunda morte, tá? Significa a retirada daquela rede neural do processo do game. Ela é retirada de Avona. Como existe algo anterior à Avona, essa rede neural ela continua existindo, porém não mais dentro do jogo. Digamos que ela é impossibilitada de continuar jogando aquilo. Ora, para quem está dentro do jogo, é como se houvesse uma morte. Porque simplesmente por um processo tecnológico dentro do software, aquela rede neural ela que é meio que vaporizada, ela deixa de existir, mas somente no jogo. Assim como nós aqui, digamos, dentro desse exemplo, dessa analogia que eu estou dando, quando você participando de um jogo, digamos que você perde todas as suas vidas, né, que você teve de cortesia por participar do jogo, você perde todas elas, você simplesmente sai do jogo, como qualquer outro jogo. Tá? Como o jogo do War, por exemplo, que eu dei de experiência, que eu dei de exemplo aí num outro vídeo. Tá? Quando você perde os seus territórios ou perde todas as suas peças, você tira do jogo e fica assistindo ou não os outros participantes continuarem o seu próprio desenvolvimento. E é praticamente isso que acontece. Tá? Por que se chama de segunda morte? Porque a primeira morte é considerada a morte do avatar dentro do jogo, de forma natural, na qual aquela alma, aquele fractal de alma, pode adquirir um outro avatar e continuar no jogo. Assim como nós aqui, quando nós desencarnamos, nós temos uma morte. Porém, nós não somos retirados do jogo por conta disso. Tá? Uma segunda morte já é assim, né? Você desintegra um corpo avatárico, seja lá de que forma for ele, e você retira esse jogador de dentro do game. Então, o que aconteceu com Saratem
principalmente Saratem, eu não vou responder pelos outros, foi a retirada desse filho paradisíaco secundário de dentro do videogame. O que estão fazendo com esse ser do outro lado, nós não sabemos, mas não confunda com essa história de aprisionamento de Saratem aqui, porque quando isso aconteceu quando ele estava dentro do game. Depois ele foi desintegrado. Desintegrado foi o seguinte, não tem mais jeito, ele não obedece, assim, quem não sabe brincar não desce para o play, então vamos tirá-lo do jogo, e foi o que aconteceu. Mas com relação a Saratem, ainda nós vamos desenvolver aqui uma playlist bem detalhada sobre essa entidade, para que vocês entendam melhor um pouquinho dessa história até fascinante. Então, pessoal, essa era a ideia simples, porém um pouquinho trabalhosa, de tentar explicar para vocês o que seria a desintegração cósmica, a segunda morte. Como eu coloquei bem no início desse vídeo, vocês não devem levar tudo isso de forma literal, porque muitas situações que eu mesmo já descrevi em outras playlists, elas acabam não se enquadrando dentro dessa analogia, porque foi uma analogia rápida e simplista, somente para tentar explicar o que levou à atitude da morte cósmica e como é que isso se processa. Nada mais do que isso. Apesar de alguns exemplos serem bem verdadeiros com relação às outras situações, mas tenham cuidado, tá, de não levarem isso muito ao pé da letra, porque vão existir situações que não vão conseguir se encaixar até com informações que eu passei em vídeos anteriores, o que pode gerar uma confusão no entendimento de vocês. Então, dito isso aí como um aviso, tá? Fica aí então à disposição de vocês, mais esse videozinho aí de informativo aí para o canal, tá? Mais uma vez, muito obrigado aí a todos, tá? Peço que vocês compartilhem. Quem não está inscrito no canal, se inscrevam. É importantíssimo aos que buscam realmente informações para que façam parte do canal de membros. Há muita informação ali em playlists que vocês não vão conseguir encontrar em outros canais com facilidade. Pelo menos, inclusive, o entendimento que esses vídeos e essas playlists proporcionam a todos vocês. Demais, um grande abraço aí para todos, mais uma vez obrigado aí pela atenção.